Oiê, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Sofia Vitória e aqui eu falo sobre muitas coisas. Mas nesse vídeo, como prometido, eu vim trazer para vocês atualizações sobre o meu segundo semestre da Faculdade de Psicologia na UFRJ. Então eu vou trazer atualizações sobre tudo, sobre quais as matérias que eu cursei, o que eu achei delas, se foi bom, se foi ruim, se foi pesado, minhas atividades tanto dentro da faculdade quanto fora da faculdade, e tentar mostrar para vocês um pouco mais sobre como é a vida acadêmica de um estudante de psicologia. Então, se você não quer perder nada, se liga no vídeo, vamos lá. E nesse meu segundo período eu fiz 8 matérias. Eu fiz as 7 matérias que são obrigatórias, né, que a gente tem que puxar a cada período, e eu também adiantei uma matéria que era obrigatória do terceiro período, né? Então eu fiz 8. Por que eu fiz isso? Porque eu queria ferrar com a minha vida. Brincadeira. Mas foi por causa que eu queria adiantar, né? Eu pensei assim, se eu aguentei 9 matérias no primeiro período, por que eu não aguento 8 no segundo? Então, bora lá, que agora eu vou contar um pouco pra vocês sobre como foram essas matérias. Nesse semestre, eu cursei a temida Fisiologia 1. As matérias de biológica no curso de psicologia não param. Tô aqui com a minha colinha, tá? Pra poder não me perder e passar tudo certinho pra vocês, porque é muita coisa. Enfim, essa matéria foi muito pesada, né? E um caos total, porque ela é uma disciplina que é ministrada por blocos. Ou seja, a cada bloco nós temos um professor diferente. Nós tivemos um bloco de fisiologia celular, que envolvia muita bioquímica, fisiologia gastrointestinal e digestória, e um bloco de fisiologia cardiorrespiratória. E a gente se iludiu muito nessa matéria, tá? Se você for entrar no curso de psicologia na UFRJ, já tá avisado, não se iluda. Os professores, eles parecem muito fofos, muito alegres, né? Assim, amam dar aula, ficam rindo de orelha a orelha, falando das coisas lá da matéria, mas eles são uns totais carrascos na hora de corrigir a prova. Eu acho que eles não entenderam que a gente tá fazendo psicologia e não medicina. Diferente das biológicas que nós tivemos semestre passado, eu não posso dizer que Fisiologia 1 é totalmente sem sentido, né, no nosso curso, que parece uma matéria assim meio nada a ver. Até principalmente porque os professores eles sempre tentavam fazer uma correlação, né, do que eles estavam passando com a psicologia em si, mostrar por que aquilo era importante. Então, em nível de importância, eu acho que a fisiologia ela tá um pouquinho acima das matérias que a gente teve no primeiro período. Mas assim, foi uma matéria muito chata, muito cansativa, né, porque é muito conteúdo. E assim, difícil, porque é bem nível medicina mesmo, não é coisinhas facilitadas pra gente, não. E nesse semestre a gente teve também antropologia cultural. Gente, sério, sem comentários pra essa matéria. Era muito chata. Era muito difícil ver essa aula até o final. Sério. Eu já comentei aqui, né, o quanto que eu detesto aula sem nenhum material de apoio, sem slide, né, sem essas coisinhas. Não tinha, né? A gente tinha os textos para ler antes da aula, mas assim, eram textos densos, eram textos pesados, que não dava, assim, muitas vezes para você extrair muita coisa. E, assim, era aquela aula que o professor ele ficava falando mais de 2 horas sem parar. E, para piorar, era um professor estrangeiro, então ele tinha um sotaque muito pesado. Então já imagina, a aula já é cansativa, você, né, tentou entender alguma coisa ali, a pessoa falando sem parar. Agora põe um sotaque pesado nisso que você não consegue entender muito bem as palavras. Quase impossível, né? Quase impossível, então foi muito chata. Eu não achei nada assim de inovador e de interessante no conteúdo dela. Porque basicamente no primeiro bloco a gente viu aquela máxima, né? De as pessoas são diferentes de você, aprenda a ouvi-las, aprenda a respeitá-las, e questões do trabalho, né? Do antropólogo, né? Como a etnografia, etc. E no segundo bloco, que foi um pouco mais interessante, que nós vimos a constituição, né? Da subjetividade do sujeito e tal. Mas nada muito aprofundado e, assim, nada muito inovador pra mim. Então essa matéria não gostei. Não acho que foi difícil, a prova foi até tranquila, foram 2 trabalhos, né? 2 questões, mas achei bem chata. E nesse semestre a gente teve Eixo Pix 2 também, que é a nossa matéria de extensão universitária. E assim, apesar de ter bastante coisa repetida, né, da primeira, eu achei que ela teve uma pegada diferente. E o que mais me chamou a atenção nessa matéria foi que a gente teve a possibilidade de estudar um pouco mais do surgimento da psicologia aqui no Brasil. Então a gente viu como que, né, as primeiras universidades foram surgindo, quais foram, quais eram seus objetivos, como que a profissão se regulamentou aqui no país, né, o surgimento do CRP, do CFP, de vários outros órgãos, conselhos e eventos relacionados à psicologia que nós temos no Brasil, mas que não vai dar tempo também de falar todos, porque é muita coisa. Então, a principal diferença, né, o que mais me chamou a atenção nessa matéria foi isso, foi essa construção histórica que a gente viu da psicologia aqui no Brasil. Mas no resto, eu também não achei, assim, nada de muito diferente, nada, assim, de muito agregador. Nesse semestre eu também tive infância e eu juro, essa foi a minha maior decepção do semestre. E vocês vão saber por quê. Na UFRJ, né, como eu disse, a gente tem uma grade pré-definida, né, pré-estabelecida, com todas as matérias que a gente tem que fazer por período, mas a gente não é obrigado a seguir essa grade certinha, né? A gente tem que cumprir os requisitos, né? Às vezes tem uma matéria que ela tem requisito de outra matéria,
Então eu tenho que fazer a matéria A antes de fazer a B, mas no mais, se eu quiser montar minha grade com matérias só do sétimo, do sexto, do quinto período, eu posso fazer o que eu quiser com a minha grade. Então, o que eu preferi foi fazer isso, né? A infância era do terceiro semestre, eu resolvi adiantar ela para o segundo. E eu tava esperando uma matéria como desenvolvimento cognitivo, né? Que a gente fosse acompanhar o desenvolvimento de uma criança, mas a gente ficou mais em questões culturais, históricas que perpassam a infância. E isso é legal também, teve muitas discussões relevantes, mas foi uma decepção, né? Porque eu tava esperando uma coisa e eu recebi outra, mas principalmente foi uma decepção porque também eram aulas longuíssimas, aulas que se arrastavam, e assim, aulas que eu também não conseguia ver, assim, nem um pouco de didática. Mas no final da aula, né, que a gente tinha apresentação de um trabalho em grupo, e aí era aberta uma discussão, então a aula ficava um pouquinho mais dinâmica, né? Mas fora isso, eram 2 horas, 2 horas e meia, só da professora falando, naquele tom monótono, assim. Não achei ela muito didática. Mais uma parte que eu achei muito interessante dessa matéria foi que a gente tentou pensar a criança fora daquela caixinha, né, que a gente enxerga a criança como um ser totalmente dependente, né, que não consegue fazer nada, que não pode falar nada, que não tem opinião. E a gente tentou pensar uma maior autonomia infantil, de como que as crianças elas pensam, sim, elas têm as suas opiniões, elas podem agir, elas podem contribuir de alguma maneira. E, enfim, foi uma matéria muito cansativa, assim, muito exaustiva, né? Porque tinha 1000 trabalhos para fazer, sério. A cada 2 semanas, mais ou menos, a gente tinha um trabalho novo para entregar. Ou era apresentação, né, de um texto no final da aula, em grupo, ou então era responder pergunta, ou então era fazer resenha, né, de 4 a 5 páginas. Enfim, essas foram muitas avaliações, a gente não teve uma prova, né? A gente teve vários trabalhinhos divididos ao longo da matéria, e assim, foram muito cansativos, né? Porque não eram trabalhinhos simples, eram coisas mais estruturadas e que a gente tinha que pensar. E assim, a cada 2 semanas foi muito cansativo. Nesse semestre, a gente também teve Introdução à Metodologia Científica. E essa é uma matéria bem básica, né? Eu acredito que todos os cursos tenham ela. E essa matéria é aquela matéria típica que introduz a gente ao mundo acadêmico, né? A linguagem acadêmica, os textos científicos, etc. Eu não gostei dessa matéria. Por quê? Eu vi inteiro falando que eu não gostei de uma matéria. Brincadeira, calma aí que vai chegar as boas. Porque é uma matéria bem chata, assim, mas aí é típico, né? É uma aula, assim, muito monótona, a gente aprendeu aquelas coisas básicas, né? De ABNT e etc. Mas eu sei que o valor dessa aula é muito importante, né? Por mais que seja chata, é uma aula que a gente precisa demais pra gente poder entregar bons trabalhos e poder se desenvolver bem no meio acadêmico. E como eu disse nessa matéria, né, a gente viu a temida ABNT, a gente aprendeu as normas, aprendemos a fazer fichamentos, aprendemos a fazer referenciação, aprendemos a fazer pesquisa bibliográfica. E nessa matéria a gente também viu algumas metodologias típicas de pesquisa, mas claro que bem sutilmente, nada muito aprofundado, que foram a revisão bibliográfica, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa. E a gente viu isso porque o nosso trabalho final era fazer a introdução de um artigo científico, né? Como se nós fôssemos produzir um artigo e nós tínhamos que fazer uma breve introdução. E nesse semestre eu também tive Psicanálise 1, a temida, a odiada ou a famigerada, né? Adorada por muitas pessoas. Gente, eu juro que eu não gosto de psicanálise, eu sempre falo isso pra todo mundo, mas foi uma matéria muito tranquila, né? Bem leve de levar no semestre, apesar de ser meio confusa às vezes. E eu sempre digo, né? Eu detesto psicanálise, mas eu sempre gabarito as provas de psicanálise. Vai entender. Acho a matéria um pouco sem sentido às vezes? Acho. Acho as análises de Freud meio duvidosas? Também. Mas vou fazer o quê? A matéria me persegue. No semestre passado, a gente teve História da Psicanálise, mas não foi muito bem uma história da psicanálise, foi mais uma introdução à psicanálise. Então, esse semestre, né, em Psicanálise 1, a gente acabou vendo muitas coisas parecidas, conceitos como trauma, recalque, etc. Mas, basicamente, essa matéria ela foi dividida em 2 blocos, né? Inconsciente e depois transferência. Para cada bloco, a gente teve que responder uma pergunta, né? Uma questão de prova assim, imensa, que valia pontos, né? E o nosso trabalho final nessa disciplina foi um trabalho que eu achei muito legal e eu gostei muito de fazer, que foi um trabalho, né, das análises de caso dos Freud. Então, cada grupo recebeu um caso, né? A gente tinha que ler, a gente tinha que passar para a turma o que o Freud tinha distinguido ali daquele caso, etc. E a gente também tinha que, por conta própria, né, relacionar os conceitos que a gente tinha aprendido na disciplina, né, como o inconsciente e a transferência, e tentar achar como que eles estavam relacionados ali com aquele caso específico que a gente recebeu. Nesse semestre eu também tive Filosofia 1 e eu juro, eu amei essa matéria. Foi uma matéria muito interessante, muito legal, muito didática e eu não estava esperando gostar dessa matéria desse jeito. A minha experiência com filosofia e sociologia nunca foi nada demais, sabe? Com 12 anos eu até cheguei a ler esse livro aqui, O Mundo de Sofia, mas era só porque tinha meu nome na capa. Mas é um livro muito bom, eu recomendo se você for fazer psicologia, ler ele. Eu posso trazer um vídeo aqui no canal só falando do livro especificamente. E no ensino médio eu tive aquele típico professor de filosofia, sabe, que não fala nada com nada, que você não consegue entender o que ele está dizendo. Mas quando eu comecei a fazer o cursinho do ProEnem, né, para me preparar para o Enem,
eu tive uma visão assim diferente, uma visão transformada, porque eu tive um professor extremamente didático. Daí eu comecei a gostar da matéria porque eu conseguia entender o que os autores estavam querendo dizer. E na faculdade, assim, eu não estava esperando nada demais, estava esperando aquele típico professor de novo que você não consegue entender nada. Mas, engraçado, eu tive. Parecia, né, que eu estava tendo aula exatamente com o mesmo professor. Porque o professor que eu tive na faculdade, ele tinha exatamente a mesma didática que o professor do Prenem tinha. Então, era aquele professor que ele falava, esmiuçava muito bem o conteúdo, palavra por palavra. Ele usava muitos sinônimos, ele tornava aquilo de forma muito clara pra gente. Então, obviamente, né, você conseguindo entender o que o autor está querendo dizer, você começa a gostar da matéria. Mas não foi nada demais, né? A gente viu aquelas típicas matérias que a gente vê no ensino médio mesmo, como o surgimento da filosofia, né? Os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, etc. E assim, só que é bem mais aprofundado, né, do que a gente vê no ensino médio. E eu também achei interessante porque o professor ele trazia muitas curiosidades, né, muitos fatos históricos assim, que envolviam você na aula e também ele misturava, né, ele fazia um entrelaço com a psicologia, que era assim, muito show de bola, né? Cada autor que ele apresentava, ele mostrava como aquele autor pensava psicologia já bem lá no início na Grécia. E assim, foi muito legal essa matéria. Foi uma das minhas preferidas. A avaliação dessa matéria foram duas provas tradicionais, né, com perguntas, etc. Mas também foram provas, assim, super tranquilas, que você, prestando atenção na aula, você ia muito bem, com certeza. Em último lugar, e nem por isso menos importante, nós temos Processos Cognitivos 1, que também foi uma das matérias que eu mais gostei no semestre. Foram aulas super tranquilas, super didáticas, e com exemplos muito bons, sabe? Que faziam as aulas, assim, passarem voando. Eu tive um pouco de dificuldade nessa matéria só de relacionar os pontos, sabe? Parecia que os conteúdos ficavam meio soltos, mas fora isso foi muito legal. A gente viu conceitos básicos, sabe? E a gente teve dois blocos, um de percepção e um de atenção. No bloco de percepção, a gente viu algumas teorias clássicas da percepção, né? Como o cognitivismo, o gestaltismo. E a gente viu também as constâncias perceptivas, as figuras ambíguas, as ilusões perceptivas. Então foi um bloco, assim, muito legal e muito divertido por conta dos exemplos, sabe? A gente reacendeu aquela velha discussão do vestido branco e dourado, azul e preto, aquelas figuras que quando você vira o celular ao contrário, ela parece uma coisa e quando você desvira ela é outra. Enfim, basicamente, né, discutindo como que a nossa percepção ela é moldada e influenciada. A segunda parte desse bloco, ela foi menor, foi mais curta, mas nós basicamente falamos dos problemas do visuocentrismo, né, na percepção, sobre como toda a nossa percepção de mundo ela é muito baseada na visão, e a gente acaba esquecendo outros sentidos, né, como audição, tato, e a gente discutiu também como que pessoas, né, com algum tipo de deficiência, algum tipo de problema na visão, elas enxergam o mundo, elas percebem o mundo de outra maneira. Foi muito legal, foi muito interessante. E a gente também viu, né, no finalzinho, assim, os tipos de atenção, né, como que é o nosso modelo de atenção. E eu gostei muito dessa matéria porque eu achei que ela realmente começou a entrar, sabe, se aprofundar em temas da psicologia e pra mim foi muito legal. Foi isso, esse foi o vídeo do meu segundo semestre cursando psicologia. Eu achei que esse semestre foi um pouco mais cansativo e mais puxado, né, com algumas matérias que eu tive que me dedicar mais, né, prestar mais atenção, me forçar a prestar atenção, mas em contrapartida também teve matérias muito legais, interessantes e motivadoras. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou continuar trazendo atualizações, né, sobre os meus períodos, sobre a faculdade de psicologia, etc. Sobre livros, reflexões e muitas outras coisas. Se você gostou, eu te peço, por favor, se inscreve nesse canal, deixa o seu like. E também me segue lá no Instagram, tá? Porque lá eu compartilho minha rotina com muito mais frequência, né? Postando nos stories, fazendo posts, etc. Eu consigo me relacionar mais de perto com vocês. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários ou lá no Instagram mesmo. E se você é estudante de psicologia, eu tenho um anúncio para você. Clica aí embaixo na descrição que vão ter duas páginas. Uma que é direto pro meu perfil no Passeio Direto, onde você pode ter acesso aos meus resumos e coisas que eu vou estudando durante a faculdade. E você vai reparar que também tem um link pro canal do Telegram, tá? Lá eu compartilho mais coisas que eu faço por fora da obrigação acadêmica, então tem resumos de cursos livres que eu faço, tem também slides e coisas que eu uso para apresentar trabalho, muitos artigos científicos que eu uso também quando eu vou fazer algum trabalho, que eu estou lendo por conta própria, e livros de psicologia também. Então, se você quiser, é só clicar embaixo em um desses dois links. Espero que você tenha gostado do vídeo. É isso. Tchau!